vai ser a primeira professora, porque principalmente ela está com uma pessoa para chegar, está no forno assando e vai nascer provavelmente dia 15. O Tiãozinho está na barriguinha dela lá. Então eu falei, vamos, Noni, faz essa aula primeira coisa, porque senão vocês teriam que esperar o Tião, que está um pouquinho maiorzinho, para ela conseguir dar essa aula. Então, Noni, passando a bola para você, se quiser se apresentar, eu ainda não te apresentei. Não apresentei os professores 100%, só falei por alto. Manda bala. Tá bom, Karen, querida. Muito grata. Muita alegria estar aqui de novo com vocês. Nessa chance da gente poder estar trocando, né? Mesmo na pandemia. Eu ainda, às vezes, mesmo com 1 ano e meio praticando essas formas online, eu ainda me atrapalho aqui. Eu tive uma questão aqui para entrar no Simpla, tive que refazer a senha, pediram para eu esperar para reentrar, então desculpa o atraso aí. Mas boa noite a todos. Eu consegui ouvir algumas apresentações, queria ter ouvido de todos, mas, bem, eu estou aqui em São Roque, interior de São Paulo, estou aqui no meu laboratório de plantas medicinais, fiz questão de estar aqui para mostrar um pouquinho ao vivo, né? Presencial é bem melhor, mas moro aqui no sítio Amaranto, é um sítio com foco em produção agroflorestal, cheguei aqui há 6 anos, eu sou bióloga de formação, sempre me interessei por restauração da floresta, de cuidar do planeta, como todos nós aqui, né? Mas estou nessa caminhada já há 20 anos, estudando a agrofloresta como um caminho mesmo de produção de alimento. Para mim, é a solução de várias questões, né, planetárias e humanitárias que a gente vive. E nos últimos 3 anos, eu estou me dedicando mais às plantas medicinais, que tem sido minha paixão. Eu acho que foi uma virada aí também que eu acabei dando. Continuamos aqui com foco de produção de alimentos, a gente produz hortaliças, verduras e frutas já, a gente já está colhendo do sistema nesses plantios mais antigos que a gente implantou há 5, 6 anos atrás. Participo de uma feira local e também entregamos cestas em São Paulo, mas a minha paixão e a minha maior dedicação mesmo tem sido o beneficiamento das plantas medicinais. Então, a Karen me convidou para dar essa possibilidade também, esse viés dentro do grande tema de agricultura regenerativa, porque a gente se preocupa muito com a possibilidade de realmente que isso vire mesmo um modo de vida, né? Não só, claro que a gente tem esse desejo, o chamado principal é um chamado do coração, né? Quando a gente quer trabalhar com agricultura regenerativa. Mas poder se sustentar disso, eu acho que é a grande maneira que a gente vai conseguir seguir a nossa vida realmente trabalhando com isso. Então, o retorno econômico é muito importante. Eu estou um pouco ofegante, estou com uma barriga de 39 semanas, como a Karen falou, prestes a qualquer momento entrar num trabalhinho de parto aqui com vocês, mas está tudo bem. Vai esperar mais um pouquinho. Então, eu falei, Karen, ela me convidou bem no dia da previsão. A minha data estava prevista bem no dia da previsão do parto. Eu falei, eu acho que vai ser um pouco arriscado. Então, a gente puxou essa aula antes. Então, vocês já vão começar o curso com as plantas medicinais, que, para mim, na verdade, elas são uma boa porta de entrada para o mundo da agrofloresta, até porque, né, na sucessão ecológica, quando a gente vê a floresta se ocupando novamente os terrenos degradados, elas são as primeiras. Se você for ver, as primeiras que chegam, elas têm potencial medicinal, porque elas têm isso por si só, porque elas são muito resistentes, né? Elas têm essa adaptação, uma adaptabilidade de viver em situações mais hostis. Por isso que elas desenvolveram também potenciais ativos que nos beneficiam.
Então, sincronicamente, a gente vai começar com elas, porque elas são as curadoras do planeta também, né? Elas são as curadoras da Terra. E às vezes a gente tem um viés um pouco antropocêntrico, né? De achar que as plantas medicinais elas existem para nos curar, né? Tipo, elas estão na natureza, porque toda a cura do ser humano está na natureza. Na verdade, a gente se beneficia desse desenvolvimento, dessa evolução que cada espécie teve seu caminho e que elas acabaram desenvolvendo isso para ter uma maior adaptação, né, uma sobrevivência no meio onde elas estão, e muitos desses princípios nos beneficiam, como também a muitos outros animais, não só nós. E muitos para as outras plantas também, como e também para a cura dos elementos, né? Tem muitas plantas que curam água, que curam solo, que remediam solo, que tiram metais pesados de solo. Então, assim, não tem como não falar assim dessa grande magia assim que aconteceu nesse planeta, que é o reino vegetal. Assim, eu vejo a agricultura regenerativa como uma maneira muito inteligente que o ser humano usa o reino vegetal para resolver todas as questões, né? Curar a terra, o solo, a água, o ar, os animais, as florestas e as pessoas, né? Não só no alimento, quanto também na nossa medicina. Então, bem, eu acho que a Karen vai ter um momento com vocês para contar mais e aprofundar mesmo, né, o que é agrofloresta e todo o potencial que a agrofloresta pode trazer e as diversas possibilidades que a gente pode ter usando essa maneira de lidar com o solo, lidar com o, o ambiente que a gente vive, né? Não acho que é só uma técnica agrícola. Eu coloco a agrofloresta como uma maneira de se relacionar com o meio e os elementos que estão ao nosso entorno, respeitando, né, o ciclo da natureza mesmo, né? Respeitando como o funcionamento da floresta. Então, o Ernest, nosso grande professor, uma pessoa genial que observou como a floresta funciona e interpretou de uma maneira que facilite ao nosso entendimento e sistematizou isso, agrupando algumas plantas em alguns grupos, para que a gente possa escolher, né, as plantas que a gente quer cultivar e utilizando a função delas para poder cumprir diversos papéis dentro do sistema como um todo. Então, um dos princípios que a floresta e todos os ecossistemas do planeta eles acabam seguindo, né, uma lei, que são leis dadas, né, que a gente chama de leis universais, não tem como ir contra, ou você aceita ou você sofre, porque você vai passar a vida inteira lutando contra o que é dado pela natureza. E o primeiro princípio é a diversidade. A gente quer não, a gente tem que aprender a lidar com a diversidade. O ser humano tem muita dificuldade de aprender com a diversidade, tanto é que até hoje a gente vive diversos preconceitos e discriminações sociais até hoje, querendo seguir só um padrão, né? E isso acontece e é expresso e manifestado nas escolhas. As pessoas querem só um tipo de tomate, um tipo de milho, um tipo de couve. Se a couve sai do padrão, meu Deus, eu não vou comer isso, não. Ai, não, esse mamão está com formato diferente. Ai, não, esse agrião está muito rugoso. É impressionante, gente. Eu lido com isso semanalmente. As pessoas que optam por consumir alimento de agricultura natural, sem agrotóxico, agroflorestal, a gente está assim numa caixinha ainda muito padronizada e homogeneizada, né? E isso a gente reflete na nossa estética, a gente reflete isso nas nossas diversas escolhas. E então é um grande caminho de cura, um grande caminho de aprendizagem a gente
aprender a lidar com a diversidade. E não é tão simples, porque quando eu falo diversidade, é que a gente está querendo transferir como a floresta funciona lá fora dentro da nossa produção. Então, nossos sistemas, eles são muito diversos, a gente planta tudo junto, né? Respeitando o ciclo e os espaços de cada planta. Mas as plantas, elas, os seres vivos, eles estão acostumados a viver na diversidade. Aliás, eles acham muito estranho viver num lugar de monocultura. Não existe nenhum ecossistema, nenhum, nem as florestas que a gente acha que é tudo igual lá da Europa, que só tem uma espécie. Se tiver uma espécie lá, provavelmente tem alguma ação do homem. Todos os lugares expressa diversidade. Claro que tem uns lugares que tem muita diversidade, que são as florestas tropicais, e que, felizmente, mas para muita gente é infelizmente, porque tem esse pensamento fechado, aqui é o lugar que tem mais diversidade no planeta todo. Esse país é abençoado por muitas milhões de espécies, e se a gente for ver na nossa dieta, a gente se alimenta de 30, né? No máximo, assim, majoritariamente. Então, assim, todo esse trabalho que a agroecologia traz de diversificar, de trazer as punks para os nossos pratos, para a gente se abrir, é uma tentativa de abertura para a diversidade, né? E aí, quando a gente fala de plantas medicinais e se abre para as plantas nativas, assim, parece que abre um portal de muitas soluções e possibilidades para a gente ver o que está acontecendo, inclusive no nosso próprio jardim, porque a gente às vezes fica procurando a medicina fitoterápica lá da Europa, de Paracelsus, e tudo bem, é legal a gente plantar todo tipo de planta, mas a gente importa uma coisa lá, não sei da onde, da medicina chinesa lá, tradicional, e às vezes a planta que você mais precisa, ela nasce espontaneamente no seu canteirinho ali, nasce no seu vasinho, porque a terra está o tempo inteiro respondendo para a gente quem somos nós, né? Se a gente vai lá e mexe, só de um fato da gente mexer na terra, a gente já está trocando informação fisiológica, inclusive. Então, se as mulheres colocam o sangue ou até urina na terra, a terra vai responder exatamente o que você precisa. É impressionante. É um diagnóstico, um ótimo exame de sangue. É você se relacionar com o solo que está ao seu redor e a água também. Um outro princípio que a gente usa muito é da sucessão, né? A sucessão ecológica é outra lei que acontece, não tem o que fazer. Ela está sempre, a natureza está tendo uma sequência temporal de substituição de espécie à medida que o terreno melhora, né? Então, uma planta prepara a terra para outra. Então, naturalmente, isso acontece também no planeta inteiro, não é só aqui. Então, acontece um evento que causa um distúrbio, por exemplo, pode ser um distúrbio natural, como uma queda de uma árvore numa floresta, uma árvore gigantesca, quando ela cai, ela acaba levando muitas outras plantas junto, abre-se uma clareira, recomeça todo o ciclo de sucessão para aquele local. Então, tem essa substituição de plantas ali. Então, a gente também usa isso ao nosso favor quando a gente pensa num cultivo. Em vez de eu plantar toda hora, eu estou trabalhando a terra, eu já penso em todas as plantas que vão fazer companhias uma das outras e como uma vai também substituir a outra à medida que eu vou colhendo, né? E outro princípio que a gente também sempre se baseia e se inspira é a ciclagem, né? A ciclagem de nutrientes também está acontecendo o tempo inteiro. As plantas estão sempre alimentando o solo e se retroalimentando. Ninguém vai lá regar e nutrir a floresta, né? Tem toda aquela abundância, então cai as folhas, cai as árvores e o ciclo continua, né? Existe sempre essa reciclagem de matéria, de energia. Então, a gente sempre pensa em colocar também no sistema plantas que vão alimentar a terra. É daí que é baseado, né, o conceito da agricultura sintrópica, que o Ernest foi além de
um conceito bem simplista de agrofloresta é juntar árvores, espécies florestais com espécies alimentícias. É um conceito simples que não necessariamente engloba todos esses princípios por trás. Por isso que o termo agrofloresta acabou tendo que se reinventar, porque a gente está trabalhando aqui com agroflorestas biodiversa, sucessional. É uma agrofloresta que se inspira na floresta mesmo. Então, como não tem nada regulamentado no Brasil sobre isso, o criador desse sistema sentiu necessidade de especificar melhor que a gente está trabalhando com processo, que a gente está trabalhando com abundância, que a gente está trabalhando com a sucessão. Não é simplesmente um pomar com horta. Então, teve essa necessidade de a gente aprimorar o movimento para mostrar que realmente a gente está fazendo. A gente está restaurando todo o planeta e colhendo um monte de coisa boa ao longo do caminho, né? A gente planta a floresta e colhe comida. A verdade é essa, assim, os agroflorestores mesmo que seguem esses 3 princípios. Enfim, eu não quero me alongar muito, vocês ainda têm muitas aulas ótimas, maravilhosas, com uma equipe incrível, e eu quero compartilhar aqui a tela com vocês. Tá tendo umas perguntas simultâneas, a gente deixa para o final. Tá. Vou colocar como co-host para você compartilhar para aí. Beleza. Não sei se você já está. Noni? Não.